em voz alta. Não verbaliza, não. Escreva no papel e faça chegar até as nossas mãos a pergunta que vocês queiram fazer. Pega um papelzinho, escrevam e tragam para mim. E não se envergonhe, não ponha o nome, eu não quero saber quem perguntou. Ninguém não precisa se identificar. É só colocar a pergunta e fazer chegar aqui. Uma coisa que, antes de entrar no assunto, que Deus pôs no meu coração aqui para falar com vocês, eu queria fazer um comentário. O comentário é o seguinte: vocês que ainda não casaram, são jovens, eu queria comentar rapidamente sobre a questão da construção de um lar. Não sei se vocês conhecem, o Brasil é uma terra muito comum lá. É o João de Barro. É um passarinho. Ele vai com o seu biquinho, ele pega uma espécie de uma lama, pega ele sabe? E ele faz a casinha dele tão bem feita. Ela é feita de barro, mas depois que o barro seca, ela fica sólida, que você não parte ela mais. A chuva não dissolve aquela casinha. E a casinha do João de Barro, ela é feita sempre de uma posição que, onde tem o vento da chuva, o vento não joga a chuva dentro da casinha. Além disso, ele faz assim, ó, ele faz a casinha e aqui tem uma curva. Os filhotinhos nascem aqui, com os ovinhos são botados aqui. Porque se vier algum predador, ele não consegue pegar os seus filhotinhos, porque ele não consegue fazer essa curva, é escondido. É um passarinho só. Mas ele sabe construir seu ninho para que haja proteção dos seus filhos. Glória a Deus. Vocês sabem isso. Se vocês quiserem construir um ninho para vocês morarem, protegido dos predadores, vocês têm que aprender a fazer escolha agora, antes de casarem. Glória a Deus. Saibam escolher as pessoas com quem vocês vão casar. Aleluia. Escolha as pessoas pelos valores que ela tem, não pelo que ela tem. Procure observar bem o que a moça, o que o moço fala, porque no convívio as pessoas se revelam. Glória a Deus. Elas mostram o que vai dentro da alma delas. E construir um lar não é casar. Casar não é construir lar. Casamento não é construção de lar. A construção de lar acontece depois do casamento. É um exercício que deve acontecer por toda a vida. É a tolerância, o amor, o respeito. Se vocês casarem e não tiver respeito logo no início, vocês não vão ter nunca mais respeito um com o outro. Porque começa errado, fica torto. Tem que aprender a se respeitar, a respeitar seus corpos, respeitar as diferenças que existem entre vocês. Lembre-se disso, quando você for olhar um moço ou uma moça, veja como ela se comporta na vida dela. Veja como ela reage no seu trabalho, com seus colegas, com os irmãos. Observe. Você não precisa ser muito esperta para ver, não. Você com um baixo nível de observação, você vai perceber quem é que está ali. Porque uma pessoa pode disfarçar muito bem por uns dias, mas pela vida inteira ninguém disfarça. E tem acontecido, irmãos, muitos casos entre nós de separação por causa do chamado incompatibilidade de gênero. E eu nunca vi, se os irmãos já viram, eu nunca vi na Sagrada Escritura nenhum ponto que justifique uma separação por incompatibilidade de gênero. Glória a Deus. Porque depois que se casa, são dois numa só carne. É isso que acontece. Você tem que saber escolher agora. Eu falo em todas as reuniões que eu passo, eu falo isso. Você quer saber como que a sua esposa vai ser amanhã, seu esposo vai ser amanhã? Veja como é que ele trata os pais dele. Glória a Deus. Se tratar mal os pais, você pode fugir, tá? Porque vai pisar no seu. Ensinamento, em todo lugar que eu passo, isso aí. Se falar, ó, se não gostar do pai e não gostar da mãe, você acha que vai gostar de você? Não vai de jeito nenhum. Agora, irmãos, eu queria falar sobre a questão da fé. A fé. Fé quer dizer confiança. E o contrário da fé é desconfiança. A fé é algo sublime e algo divino. Não é alguma coisa que se conquiste pela razão, nem se conquiste por alguma outra forma humana,
nosso espírito que tem fé. Não é a nossa mente que tem fé, é o nosso espírito. Nosso espírito é que acredita em Deus. Ele é que confia em Deus ou não. E a confiança e a desconfiança nascem do nosso espírito. Pedro, quando ele estava no barco, e o Senhor Jesus andava, eles ficaram com medo, pensando que era um fantasma, e eles até gritavam. E Jesus falou, não tem mais, porque sou eu. E Pedro era mais atirado. Ele disse, se és tu mesmo, manda eu inteiro contigo por cima das águas, porque estava andando em cima das águas. Porque eu sei que o Senhor anda em cima das águas. Agora eu sei que a tua palavra é fiel. Se é o Senhor mesmo, eu quero andar também para ver se é o Senhor. Sim, é isso, Pedro. É. Então, vem cá. Ele saltou da proteção do barco, pisou nas águas. Já pensaram isso, irmão? Um ser humano pisar em cima da água do mar Glória a Deus. e o seu pé se sustentar por sobre o espelho da água. Pisou o outro pé, os dois pés em cima da água. Eu sei o que ele sentiu, porque por uma revelação Deus me mostrou o que ele sentiu, porque Deus deixou numa visão eu andar em cima das águas. É coisa gloriosa. Ele andou uma vez, duas, três, quatro, quantos passos ele deu, não está escrito. Mas num dado momento, a fé, a confiança estava nele. Essa confiança dá autoridade na nossa relação com Deus, até sobre o mundo natural. Agora, quando nós começamos a ter desconfiança, nós perdemos a fé, nós perdemos esse direito também. Quando soprou o vento, e Pedro já não estava mais observando Jesus, que estava diante, mas olhou para o vento, e quando o vento soprou forte, ele lembrou que estava no mar, ele lembrou que era impossível, que é ilógico, irracional, que era contrário à natureza, um ser humano andar em cima das águas do mar. Não era possível acontecer isso. A sua razão entrou em conflito com sua fé. Glória a Deus. Ele falou, não é possível estar acontecendo isso, porque o mar não sustenta meus pés. Ele afundou. Glória a Deus. Mas o senhor estava louco ali. Ele sabia nadar, não sabia? Ele era pescador. Mas foi tamanha a confusão nele que ele, afundando no mar, ele pediu socorro. Falou, Senhor, socorra-me. O senhor foi lá, em cima das águas, ele também estava em cima da, estava afundando a água. Pegou a mão dele e puxou. Por que você duvidou, Pedro? Glória a Deus. Eu quero que vocês meditem que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. É com ela que nós conquistamos os espaços em Deus. A fé precisa de ser cultivada entre nós porque ela é fundamental na nossa relação com Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. E o que acontece é que o inimigo, ele também sabe isso aí. Nosso inimigo não tem dois chifrinhos na cabeça, nem tem um garfo na mão, ele sai andando pela rua. Porque se fosse assim, era fácil nós correr dele. Um chifrinho na cabeça, um garfo, né? Fugia dele. Mas lamentavelmente ele não é assim. Ele é uma força que atua por sobre a sociedade. Ele faz interferência em toda a sociedade humana. Atua em todo o segmento intelectual, social, todo extrato social. Ele tem capacidade de entrar dentro do pensamento do ser humano e alterar e modificar o pensamento do homem, modificando a sua compreensão da própria vida. Se uma pessoa deixar, ele faz isso. Mas a base fundamental é que essa confiança deixe de acontecer. Porque se essa confiança deixar de acontecer, o crente deixa de ser crente para ser incrédulo. Porque o contrário de crente é incrédulo. E o que acontece com a pessoa quando ela começa a duvidar é que ela começa a afundar na fé. Quem são os alvos preferidos agora desses poderes? Todos nós somos alvos potenciais. Ninguém está livre. Todos, sem exceção nenhuma, são atacados. Mas vocês são alvos preferenciais. Porque em vocês muitas coisas não se formaram em definitivo ainda. Então ele busca, de alguma forma,
é colocar em vocês a semente da dúvida, a semente da desconfiança, para que, assim desconfiando, vocês comecem a se apartar de Cristo. Foi isso que aconteceu. Lá no Éden, quando Eva desconfiou que Deus, afinal, não falou tudo para ela. A arte de duvidar começou lá, com a serpente. E agora, vocês vejam bem, eles não estão perseguindo o crente com espingarda, não é isso? Não há mais essa perseguição física, não há mais. Mas nós atravessamos uma sociedade curiosamente contraditória, porque nós temos um avanço de tecnologia. A ciência está avançando tanto que hoje muitos países estão lidando na fronteira da ciência, estão mexendo com fronteira de pesquisa. São coisas de ponta. Nanorobótica, nanocomputação. A engenharia está atingindo espaços nunca antes atingidos. Agora, prestem atenção numa coisa, e vocês pensem e me respondam. Por que no mundo cheio de tanto conhecimento científico, nós encontramos algumas coisas que na minha mente humana não faz sentido racional, senão somente espiritual? Nós vivemos um mundo de ocultismo. E eu provo para vocês isso. Aqui na América, existe uma festa muito divulgada aqui, chama-se Halloween. Essa festa acontece no dia 31 de outubro. Vocês sabem por que essa data foi escolhida? Você sabe o que essa data 31 de outubro significa? Vou falar abertamente, e se alguém quiser conversar comigo, estou aberto para dialogar também. A data de 31 de outubro é a data internacional do satanismo. E o Halloween é uma introdução infantil ao mundo do ocultismo. Porque tudo começa com uma brincadeira, parece que não tem perigo nenhum. E nós vivemos uma sociedade onde o ocultismo está sendo trazido para dentro do nosso convívio sem que a gente perceba. Eu quero fazer uma pausa aqui e falar para você sobre um animalzinho interessante, a borboleta. Existe uma borboleta chamada borboleta monarca. Esse bichinho é interessante. Ele sai da América do Sul, do Central, e essa bichinha vai voando até lá nas regiões frias. Mas só que ele é um bichinho que vive pouco. Então, no meio do caminho, ele para e já ficou velhinho. Vai ter que morrer. Então, ela põe os seus ovinhos e morre. Quando o ovinho eclode, sai a borboleta, ela sai com a missão do seu pai, sua mãe. Ela continua a voar na direção do norte. Mas não dá para chegar lá. Ela pousa outra vez, põe seus ovinhos e morre. A terceira geração surge e vai outra vez para o norte. E chega lá, fecha um ciclo. Quando nasce aqueles que estão lá, eles vêm numa viagem só de volta para a América. Olha que coisa interessante. Quem ensinou essa regra? Quem ensinou esse jogo da vida para essas borboletas monarcas? Glória a Deus. Mas elas têm um endereço certo. Ninguém ensinou para elas. Dentro de você, moça, dentro de você, moço, há uma coisa santa e é um segredo isso aí. O seu espírito sabe coisa que sua mente humana não sabe. O seu espírito conhece coisa que a sua razão não conhece. A não ser aqueles a quem o Senhor já abriu por sobre ele a revelação, por sobre ela o conhecimento. Então o seu espírito, como a borboleta não é um animal inteligente. É um animalzinho. Simples demais, né? Mas o seu espírito já tem dentro dele para onde você tem que ir. Nós não vamos voltar. Nós não vamos para a terra do norte. Nós vamos lá para Sião Celestial. E seu espírito sabe isso. Ele tem ânsias de voltar e encontrar com Deus. Mas essa grande campo da batalha é porque tem uma zona de combate. Porque tem o predador, a presa, e tem a zona do combate. Então, a zona de combate, ela altera a relação de força entre a presa e o predador. Aonde está a zona de combate hoje? Está na nossa sociedade, onde nós vivemos.
Como que o inimigo tem vantagem nessa peleja? É quando, na zona de combate, o terreno está favorável para o predador. Então, nós temos que tomar cuidado para que essa zona de combate, a gente não coloque o pé no pano, para que a gente não se distraia muito e se afaste do Senhor. Como Pedro olhou o vento, ele percebeu que, pela lógica humana, ele não podia estar dentro, ele não podia estar caminhando por sobre as águas do mar, mas pela fé ele podia, mas pela razão não. Então, vamos entrar no outro ponto. O que está acontecendo hoje, irmãos, é que existe uma dúvida plantada dentro do mundo moderno. O ser humano questiona Deus, se existe Deus. Honestamente, quando eu fico pensando nisso, eu me assusto às vezes de ver como o ser humano é engraçado. Discutir a existência de Deus. Isso é discutido mesmo. Eles falam, Deus é uma lenda. Não existe Deus. Tudo começou, foi há muito tempo atrás. Era uma coisa pequena, como um átomo. Tinha energia concentrada. Eu não vou discutir teoria física com vocês aqui, não. Esse é ambiente para isso. E eu também sou físico. Eu quero levar vocês a raciocinar. Hoje é uma reunião. Eu quero que vocês saiam daqui fazendo reflexões. Pensem. Vocês são questionados? Questione também. Vocês são investigados? Investiguem também. A teoria essa aqui tinha um ponto inicial, um átomo. Ele explodiu. É o Big Bang. Explodiu. Começou as matérias a sair dentro daquele átomo. Começou a espalhar. Olha que coisa interessante, né? Ali dentro daquele átomo tinha o segredo de organização. Tinha tanta coisa que você vê hoje, você vê as galáxias, não é isso que eles falam? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não vamos discutir ciência, vamos só conversar. Foi tudo assim mesmo, né? Uma explosão lá. A primeira pergunta que eu faço é essa. Quem criou esse átomo? Segunda pergunta é o seguinte. Em qual universo esse átomo estava contido? Porque se alguma coisa ocupa lugar no espaço, tem que ter espaço para ele ocupar. Então eu pergunto, quem criou o espaço que ocupava esse átomo primário? Quem criou o átomo? E em volta dele, o que existia? O que era aquilo lá? Quem criou aquilo lá? Explodiu. Aqui no nosso sistema solar, Júpiter, ele tem uma rotação contrária dos outros planetas. Nós estamos aqui na Terra, assentados do lado de fora da Terra. E a Terra está rodando no Equador a 1.400 e poucos quilômetros por hora. A região de São Paulo a 1.700, 1.800 quilômetros por hora. Nós estamos lá de fora da Terra que está rodando assim, ó, a 1.000 e tantos quilômetros por hora, mais rápido do que um avião a jato. 2 vezes a velocidade de um avião a jato. E nós estamos presos pelo segredo da força gravitacional. A Terra está rodando em volta do Sol. O sistema solar, ele roda em volta dessa galáxia. E toda a galáxia anda a 2 milhões de quilômetros por hora a um destino desconhecido que ninguém sabe onde vai isso aí. Glória a Deus. Que acaso fabuloso, inteligente, né? Como que um átomo ficou esperto assim? É de admirar esse átomo, né? É de admirar. Porque eu nunca vi um átomo com tanta inteligência igual esse. E não acontece mais nada disso, né? Foi só aquela época. Sabe que eu escutei um biólogo? Eu perguntei, eu estava conversando com um biólogo, um cientista, conversei com um físico, cientista, e ele falou comigo, você quer saber uma coisa? Ô Luiz Carlos, ele não é nosso irmão, eu vou te falar uma coisa. Existem muitos pontos aí que as pessoas acreditam por fé. Mas se é por fé, gente, vamos acreditar por fé na palavra de Deus? Sabe o que é a pergunta? Eu não estou entrando em discussão científica, não. Eu estou querendo levar vocês a questionar também. Não vamos sair daqui falando assim, ele está contra a teoria tal, a teoria tal. Não estou contra nada. Eu só quero pôr vocês para pensar, só isso. Porque nós temos que pensar um pouco. Irmão, se tudo é acaso, se não tem Deus, se tudo é fruto do acaso, olha bem, como que surgiu o primeiro ser replicante? Nenhum cientista respondeu isso até hoje. Como que o ser começou a evoluir? A partir do nada ele começou a multiplicar e virar outro ser. É o ser que reproduz. Não tem resposta. Nosso organismo, está aqui, o ser humano é assim, 2 pulmões, 2 rins,
um coração, um sistema circulatório. E tem um grupo de cientistas que fala que tem uma chamada teoria da complexidade redutível. Quer dizer, o corpo humano não pode ter sido resultado de evolução. Sabe por quê? Porque o pulmão só existe se ele estiver funcionando junto com o sistema respiratório. Mas só funciona se tiver o sistema circulatório integrado. Mas ele só funciona se os rins estiverem ligados. E só funciona se estiver bombeado pelo coração. E só funciona se o filtro estiver filtrando. Então não dá para falar que foi evolução, não, de um jacaré, de um sapo. Porque o negócio funciona tudo junto. Volto a falar, não vou criar discussão científica. Eu quero que vocês pensem, quando vocês forem questionar, questionem também. Porque eles falam o seguinte, já me falaram isso aí. Qual que é a segurança que você tem para falar comigo que a Bíblia é a palavra de Deus? O papel aceita qualquer coisa? É um argumento que se vê por aí. Eu falo simplesmente isso. A Bíblia, ela foi colocada para nós por Deus como uma forma de nos revelar seu conhecimento, a sua própria natureza. Se Deus não tivesse tido o poder de preservar a sua palavra escrita, teria faltado poder nele, ele não era Deus. Mas como por fé eu sei que ele é Deus, eu sei que essa palavra está preservada. Ela é digna de credibilidade, porque eu creio pela fé. Então só existe um jeito de você se afastar de Deus, é se o inimigo minar a sua fé. Se ele entrar na estrutura do seu espírito ou na sua forma de ter, da sua concepção de Deus. Então o que nós devemos meditar sempre é que a fé precisa de ser cultivada pelo nosso relacionamento com Deus. E você só pode cultivar a fé se o Espírito de Deus estiver em você. E o Espírito de Deus só pode ter em você se você buscar a santificação. E aqui eu quero entrar num segredo. Falei com o irmão esses dias. Os discípulos falaram para o Senhor, mestre, nos ensina a orar. E para o Senhor vou ensinar. Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda, porque depois que nós recebemos o Espírito Santo, não faz sentido você ensinar para o seu irmão a orar. Orar é falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Um dia o moço me fez uma pergunta. Bom, Luiz, eu não entendo essa oração, não. Não nos induz à tentação. Primeiro, Deus pode induzir alguém à tentação? Depois está escrito, mas livra-nos do mal. Deveria estar escrito, e livra-nos do mal, e não mas. O que quer dizer o seguinte, se livrar da tentação, pode ser que o mal venha então no lugar da tentação. Como é que é isso aí? Porque existem 3 caminhos que tornam o ser humano próximo de Deus. É o caminho da santificação pessoal, é o caminho do sofrimento e o caminho da tentação. São 3 caminhos. Quando a pessoa busca a santificação pessoal, na hora ela busca Deus, ela, por essa estrada ela chega próxima a Deus e ela fica preservada pela santificação, pela busca, pelo interesse. Quando não, ela pode cair na estrada do sofrimento, das grandes angústias. Quando não, ela pode cair na estrada da tentação. Mas aquela oração fala, não nos induz à tentação. Senhor, eu não quero ser aperfeiçoado pela estrada da tentação. Porque eu tenho medo de que se eu falhar, eu peco. E se eu pecar, eu te perco de vez. Eu não quero te perder. Glória a Deus. Então me aproximo de ti por outros caminhos, que não seja pelo caminho da tentação. Porque está escrito, irmãos, que virá a hora da tentação, que virá por toda a terra, e o Senhor nos livrará desse momento. Esse é o nosso aperfeiçoamento. Não chegou nenhum papel daqui até agora, vocês não tem dúvida nenhuma aqui na América? Chegou nenhuma pergunta, nada aqui. Então, hoje, o que ocorre é que a forma da gente viver, onde nós estamos afastando sem perceber o nosso convívio com Deus. Nós temos que voltar às bases primitivas da nossa relação com Deus. Eu sei muito bem que vocês conhecem o que é errado. Pode perguntar para qualquer jovem aqui, onde o senhor me trouxe há poucos dias, qualquer um de vocês sabe o que está errado. Sabe? Porque na hora pesa o coração. Sabe? Agora, como fazer para se esquivar de alguns males que estão aí? Como responder a certas indagações? Eu tive uma reunião em Miami e eu perguntei lá, salvo engano, salvo melhor, Jesus, não me lembro mais, porque já tem 3 anos, mas acho que ninguém me respondeu.
São coisas primárias. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós não temos que ter medo de ler. Pelo contrário, nós devemos ler a Escritura para saber exatamente o que é a nossa vocação. Por que nós estamos falando isso aqui? Aonde está sentado esse fundamento da doutrina? Por que tudo isso? Eu pergunto para vocês, por que vocês usam esse véu? Vocês estão muito calados, vamos conversar hoje. Quero que as irmãs me falem, por que vocês usam o véu? Quem pode me responder? É sinal de poder. Tá bom, tá certo. Tá bom, mas está faltando. Porque essa é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Gostei. A mulher tem poder sobre Isso. Aí nós vamos buscar a hierarquia da igreja. Quando o homem pecou, Deus falou com ele. E falou com Eva. Olha, Eva, a partir de agora, Adão, ele está sobre você. Ele é o cabeça do casal. Então, num casamento cristão, o cabeça da casa é o homem. E tem muitos irmãos que casam e falam, quem manda aqui sou eu, porque eu sou o cabeça. Eu sou o que mando. E não é bem assim, porque tem que ler a outra parte. Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Ora, se, porventura, eu sou o cabeça da minha esposa, eu posso fazer ela sofrer. Mas se Cristo for minha cabeça, eu nunca vou fazer minha esposa sofrer. Entendeu? Então tem que pegar a coisa aqui, ó. Cristo tem que ser cabeça do moço, para você ser cabeça da sua esposa. Senão você não pode ser cabeça, vai ser uma cabeça doida. É por isso que muitas coisas dão errado. Eu já vi irmão que cara assim, você tem que obedecer, eu que mando aqui. Está escrito lá que você tem. Irmão, que manda nada. Quem manda é Cristo. Irmão, casamento é isso. É a relação. É aqui que nós vamos entender isso. É para fazer uma conta, chama a esposa e fala, eu vou fazer essa conta, você está de acordo? Quantas vezes a esposa está com mais luz naquele momento do que o esposo e vice-versa? Glória a Deus. Não faz isso não, meu bem. Esse aqui é perigoso. Estou de acordo, não. Aí é melhor esperar. Porque você faz uma conta, deixa a moça encasquetada, mulher encasquetada é pior que um dragão bravo. Passa o resto do ano com problema. E outra coisa é a mulher também que quer fazer o esposo fazer dívida. Já viu? Não, meu bem, compra, meu bem. Na minha casa eu tinha, aqui não tem, E um moço, às vezes, impulsionado por essa pressão, compra, daqui a pouco está todo apertado, endividado. E dívida é o seguinte, quando a dívida é grande, tira o sossego da casa. O inimigo, ele tenta tirar de nós o nosso sossego, através do nosso relacionamento. Muitas vezes uma palavra bruta abre o caminho para um espírito entrar num relacionamento e só sai de lá debaixo de muita pressa. Eu já fui em lugares que eu vi coisas que eu não posso relatar aqui. Vi coisas que se eu falar aqui assustam muitos. Nasceu por quê? Porque a pessoa distraiu. O nosso inimigo só pode entrar na nossa vida se nós abrirmos uma brecha para ele. Se nós abrirmos um canal de contato. Sem canal de contato, ele não pode chegar até você. Então, quando a moça está nervosa, o moço está nervoso, e dá aquela palavra bruta, toda violência nasce do inferno. Toda. Toda brutalidade está no inimigo. Toda ela. Então, quando a pessoa fala uma palavra bruta, quem escutou aquela palavra, não esquece mais. Aí já está machucado. O coração já está machucado. Daí para frente, a próxima palavra já está batendo em cima de um coração machucado. Aí já, daqui a pouco chama a mamãe, chama o papai. Chama a mamãe lá, chama o papai lá. Para resolver esse assunto aqui, já envolveu o pai, já envolveu a mãe. Já a encrenca está formada. Aqui fala uma pergunta interessante a respeito do pecado de morte. Há pecados que não são para a morte. O que é um pecado de morte? Alguém sabe responder para mim essa pergunta? Esse é o pecado sem perdão. É de morte também. Mas o pecado de morte, qual é o significado dele? Quando o nosso espírito recebe o Espírito de Deus, nós recebemos a vida de Deus em nós.
Tá certo? Tá certo ou errado? Certo. Ah, vocês vão dormir não, né? Agora, se eu cometo um pecado, uma transgressão contra Deus, o que acontece? O Espírito de Deus sai de mim. Quando o Espírito de Deus sai de mim, o que acontece comigo? Fica vulnerável. Eu morri. Já não estou super vulnerável, morri. Porque o homem que não tem o Espírito de Cristo está vivo. Não. Se alguém falar que está, tá com um copo d'água nele. Não está vivo. Se o Espírito Santo saiu da pessoa, ela morreu. Não tem pecado que faz o Espírito Santo ir embora. O adultério é um deles. E eu quero falar para vocês. Eu vou falar abertamente porque hoje a própria escola ensina tudo aberto, nós não podemos falar com meias palavras mais. O sexo fora do casamento é pecado que gera morte. Isso não vai mudar nunca. A doutrina de Cristo vai passar o tempo que passar, a santidade vai ser preservada no corpo sacerdotal de Cristo. É um exemplo de pecado de morte e adultério. A fornicação, o sexo fora do casamento. E muitas liberdades fora do casamento também são formas de pecar que o Espírito Santo se afasta. Agora, tem pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a pessoa saber que é o Espírito de Deus que está falando e blasfemar contra aquele Espírito. Esse pecado não tem perdão. Então, a diferença é que a blasfêmia é um pecado sem perdão. O pecado de morte, o Senhor deixa a pessoa sozinha e não morreu. E aí a coisa não está boa, né? Aí é um estado de gemido. Só Deus que pode ter piedade. Vocês têm a coisa como é que é grave? Lá na minha cidade, uma vez, o senhor mandou a palavra e falou com um homem, um rapaz. Você entrou aqui hoje pedindo perdão? Faz muito tempo que você chora, você quer perdão? Eu vou te dar o perdão. Mas tem um preço. O meu perdão eu vou colocar você no forno aceso 7 vezes. Você aceita? Eu aceito. Então, se você aceitar e conseguir passar pelo teste, eu te dou perdão. E essa pessoa, conhecida minha, quando chegou em casa, a senhora, sua patroa, tacou uma coxa de feijão na testa dele. E daí para frente, no trabalho, as coisas viraram de cabeça para baixo. Os professores, ele era dono de uma escola, os professores começaram a fazer greve. Tudo virou de cabeça para baixo na vida dele. Ele falou comigo, 7 vezes aquecido eu desisto. Não quero voltar mais para Deus. Tá? Estava andando na rua com meu filho. Eu falei, meu filho, sirva isso para você de escola, tá, filho? Guarda sempre isso. Estava andando com ele na rua de Viçosa. Passa uma pessoa que foi nosso irmão e se afastou da fé. Mas estava tentando voltar para o nosso meio. Cometeu pecado. Ninguém brinca com fogo, ninguém brinca com pecado. E essa tal pessoa, ela me parou e falou, estou tentando voltar para a igreja, senhor, mas você não sabe quem esteve no meu quarto essa semana de noite. Eu falei, quem foi? Eu falei, foi o outro. Foi, né? Foi. Você não sabe o que ele falou comigo. Foi o que ele falou. Falou comigo assim, ó. Um homem precisa de uma vara para pescar peixe pequeno e uma vara para pescar peixe grande. Eu te dei 10 varas para pescar peixe pequeno e 10 para pescar peixe grande. Porque esse homem está com uma casa de 3 pavimentos, com só carros importados na porta, está super bem de vida. Agora, se você ficar no meio dessa gente, eu tomo tudo de você, porque tudo isso é meu, fui eu que te dei. Parou de congregar, não congrega mais. Santo Deus. São as trocas que se fazem. A cada momento nós fazemos escolhas, não é? A oração, irmãos, essa pergunta é boa. É correta a oração com pregação? Mas essa pergunta é boa, porque a oração é nós falando com Deus. Nós falando com Deus. E nós temos que ter o jeito de falar com Deus. Nós temos que ter jeito. Se nós falamos com Deus de qualquer maneira, nós não alcançamos nada. Nós temos que ter a humildade para falar com Deus. Nós temos que tocar em Deus pela humildade. Eu lembro quando eu era menino, no colégio, o professor de português me deu uma frase lá que falava assim, não me lembro, papai, manda dinheiro. Era alguma coisa assim, o professor contava pra gente. O pai, tá vendo? Que menino atrevido. Papai, manda dinheiro. Olha que cara de pau. Vou mandar dinheiro para ele. Não, aqui, atrevido. A mãe pegou o papel. Não, meu bem. Não é isso. Papai, viu? Mande dinheiro. Ela ajeitou a coisa para o filho. Nós temos que saber conversar com Deus também. Né? Chegar aí dando ordem em Deus. Aqui na América eu não vi isso aí em hora nenhuma.
Mas lá para o meu lado eu já vi pessoas que oram com Deus, dando ordem a Deus. Senhor, faça assim, faça assim, faça assim. Olha aqui, quem somos nós para dar ordem a Deus, irmão? Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos. Porque, irmãos, é preciso entender isso. A grande excelência de Jesus e a grande excelência de Cristo. Se alguém vai perguntar o que esse irmão está falando, eu vou explicar. Você já viu o batismo? Como é que acontece? O irmão pega uma pessoa testemunhada, né? Que nós não podemos chamar de criatura, porque esse termo ofende a um testemunhado. Coloca nas águas e fala assim: irmão, em nome de Jesus te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vieram os teólogos e falam: mas esses anciãos da congregação têm um nível baixo de cultura. Porque se eles tivessem um pouco mais de conhecimento, eles perceberiam que eles estão falando o nome de Jesus é o próprio Filho. Ora, as bolas, eles não sabem isso. Nós sabemos isso sim. Agora eu vou contar para você o segredo dessa parte. Irmão, em nome de Jesus eu te batizo. Eu te batizo em nome de um judeu homem como eu, que tomou a minha natureza e pegou toda a conta minha dentro do inferno e trouxe para suas costas e subiu para na cruz e matou na cruz a minha acusação. Aleluia. Esse homem morreu, eu vou morrer igual a ele aqui nessa água. É um símbolo de morte. Batizados na morte. A morte é um símbolo. Então aqui nós somos sepultados no batismo. Vai ter batismo hoje, né, irmão? É sepultado. Então quando a pessoa está dentro d'água, ela não respira. Se respirar, vai engolir água. Mas quando ele sai dali, ele respira, o Espírito de Deus então passa a tomar conta daquele. Aleluia. Por isso que eu te batizo em nome de Jesus. Você vai morrer igual Jesus morreu. Ele morreu na cruz, você morre na água. Bem mais leve, né? Em nome do Pai, do Filho, porque agora eu te batizo em nome desse Jesus, que não é mais Jesus, é o Cristo. É o Jesus ressuscitado. É o Cristo, Senhor de tudo. E do Espírito Santo que vai tomar conta de você agora. Vocês compreendem isso, irmãos? É por isso que nós pronunciamos essas palavras aí no batismo. Então não falta compreensão nos anciãos, não. Talvez falte um pouco de compreensão em algumas outras pessoas. Rei da glória, Santo é Deus. Olha, foi até bom essa pergunta chegar. Fumar maconha, não um cigarro ou charuto é pecado? Foi boa essa pergunta. Eu quero contar para vocês uma coisa que muitos não sabem. Aliás, eu quero saber a opinião de vocês, que vocês são espertos. Vocês acham que fumar um cigarrinho é pecado, mais ou menos, ou não tem resposta pronta hoje? Pecado. Hein? É pecado. Se é vício, é pecado. É? Se está atrapalhando você a servir a Deus, e desviando do caminho, é um pecado. Vocês concordam com ele? Concordam de verdade? Concordo. Concordam ou não concordam? Aí, irmão, ainda fala que está escrito assim: os viciados não herdarão o reino do céu. Está escrito isso na Bíblia? Está escrito isso na Bíblia que ela falou? Tá? Aonde? Quero saber onde está escrito isso aí. Já 21 de Apocalipse. Tá não. Pode abrir aí que você não vai achar não. Mas eu vou explicar para vocês o que está escrito. Não são essas palavras. Os viciados não vão herdar o reino do céu, não está escrito na Bíblia. Mas eu quero entrar no fundamento para vocês que... Mas não vai mesmo. Mas não está escrito. Eu vou te falar por quê. Nós vamos hoje de dia. Reunião é isso. Para mim, reunião é diálogo. É o único momento que eu tenho junto dos moços e moças para poder dialogar. Não é? Eu sentia muita falta disso quando era moço. Eu não nasci velho, não. Ainda bem que fui moço. Não. Olha bem. Como que os demônios subiram à terra? Esse dia eu expliquei isso numa universidade, porque eu vou chegar na questão do vício. É uma pergunta interessante, né? Deus não mandou os demônios para o inferno? Sim ou não? Fala comigo, só isso. Sim. Você sim ou não? Sim. Vocês estão com muito... Tá bom, vamos acertar. Sim. Se Deus mandou os demônios para o inferno, por que estão na terra hoje? Porque é o inferno.
Deu O que barra. vocês acham? Às vezes vocês podem olhar para lá, mas pouco tempo. Você também pode olhar para pouca coisa, você vai olhar para cá. Vai olhar assim, Deus, não tem lugar. Aqui é o inferno. Então, ninguém acha que é. É ou não é inferno aqui? Mais ou menos. De jeito nenhum. Olha. Está com dúvida, Zé. Tá virando, irmão. Deu um problema aqui, deu um conflito aqui. Ó. É inferno. As irmãs respondem aqui, eu quero saber a opinião. As irmãs, você quer inferno? Não. Os irmãos, você quer inferno? Não. É. Claro. Isso aí, né? Dá um tiro pro lado lá, se pegar, né? É o seguinte. Obviamente isso aqui não é inferno, irmão. Porque se o inferno fosse isso aqui, o inferno é muito pior do que isso aqui. O inferno é uma coisa tão horrível que até falar o nome dele a gente deve evitar. Nós temos experiência que não dá para contar aqui. Mas se vocês soubessem o que é inferno, vocês nunca falavam que isso aqui é inferno. Isso aqui é o céu? Não. Também não é céu. Aqui nós somos o céu, a terra e o inferno. Ou nós podemos subir ou podemos descer. Qual que vocês estão escolhendo? Sim. Também. Então é o seguinte, se os diabos estavam no inferno, por que eles vieram para a terra? Quem pode me explicar isso aqui? Estou com inveja. Inveja? Pai, mas devia ficar com inveja lá para o inferno. Como que subiram aqui? Inveja, vai para o inferno, com inveja no inferno. Como que subiram a terra? Para passear os cantos da terra e... Para passear, mas eu sei, mas como é que eles arrumaram a autoridade para passear? Porque vocês estavam no inferno, estavam presos. Hein? Permissão de Deus. Ah, não, essa daí é resposta de advogado. Meu filho é advogado, não tem nada contra advogado. Né? É o seguinte, os demônios foram colocados no inferno. Estavam lá. Só que eles queriam sair, porque lá não é bom. Pois lá é ruim. Vocês querem ver como é que ele é ruim? Quando Jesus Cristo chegou para aquele endemoniado de Gadara, vocês lembram dessa passagem? Quem lembra, levanta a mão. Tem pouca gente que lembra isso aqui. Meu Deus. Vocês não conhecem o endemoniado de Gadara? O endemoniado de Gadareno, vocês nunca viram? Gadareno, vocês nunca leram essa Bíblia? Eu vou levantar a mão. Pois bem. O Senhor Jesus falou com aqueles espíritos. Qual é o nome seu? Ele sabia, queria que os discípulos escutassem. Nosso nome é Legião porque somos muitos. Sai dele. Senhor, a autoridade do mestre é indiscutível. Se tu nos mandas sair dele, deixe que entremos nos porcos. Vocês percebem isso? Porque os espíritos, quando saem do corpo humano, eles estão em lugares horríveis. Eles andam em lugares de angústias tenebrosíssimas. Eles precisam de entrar. Como eles não podiam entrar em corpo de homem nenhum, porque Cristo estava ali, deixa entrar no porco, que é melhor. E nem os porcos aceitaram ele, porque os porcos tinham visto a glória de Cristo, suicidaram. Preferiram morrer do que ficar com esse demônio dentro de nós. Por isso que fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que não têm espírito de inveja, de adultério, de mentira, de vício nele. Só tem o Espírito de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, voltando aqui à vaca fria. Olha bem. Se os demônios estavam no inferno, eu vou chegar no vício agora com essa pergunta, que ela foi boa. Se os demônios estavam dentro do inferno, eles iam ficar no inferno. É lá que eles iam ficar. Mas eles saíram. Deus mandou eles ficarem no inferno e eles saíram. Agora te vergonha, não está certo isso. Mas aí nós vamos lá no Éden entender as coisas, porque tudo começou lá em cima, mas tem uma explicação boa aqui embaixo. O Senhor falou para Eva, Adão, presta atenção, de todas as árvores que existem no jardim, você pode comer do fruto delas. Contudo, não comam da árvore da ciência do bem e do mal. Dessa árvore você não coma do fruto dela. Tem nada de maçã. Maçã, isso não existe isso aí. E essa árvore também não é um vegetal. Tinha a árvore da vida. Você sabe quem que é a árvore da vida? Cristo.
Quem que era a árvore da ciência do bem e do mal? Era o bicho. Só que ele era um querubim bonito ainda, porque ele perdeu o ministério, mas estava aguardando juízo. Deus colocou ele no Éden para quê? Para fazer exercício do livre-arbítrio dentro do Éden. Porque o livre-arbítrio nunca vai ser tirado da face da terra. Compreendeu? Então, lá no Éden, você pode comer do fruto, não é fruto da árvore, você pode escutar a filosofia dele. Mas não coma dela, não aceite a filosofia dele. Rejeite a filosofia dele. Porque a filosofia dele é contra a minha doutrina. Então, ali ela cometeu o primeiro pecado porque ele filosofou com Eva. Porque filosofar, afinal, é a arte de duvidar. Falou para ela, Deus falou isso para você e começou a implantar nela dúvida. No momento, ela... Ah, é verdade mesmo. Ele criou um canal com ela. Nesse momento, Satanás já não estava no jardim. Ele tinha uma conexão com ela. E o problema do pecado é que abre-se uma conexão entre os espíritos e o pecador. Nesse momento, Eva tinha um canal com o diabo. Ela foi e contaminou Adão. Adão abriu um canal com ele. O primeiro filho que nasceu foi Caim. Já tinha um canal em Caim, ele matou Abel. Daí para frente ele vem subindo dos abismos e contaminando cada vez mais as nações. Cada vez mais porcaria, podridão na sociedade. Os homens não sabem o que é valor mais. Hoje vivemos uma sociedade corrompida ao extremo porque os demônios subiram dos abismos. Tem um ponto que fala que as estrelas vão cair na terra, já caíram. Essas estrelas caídas estão aqui na terra. Agora, o que tem visto a ver com isso? Porque o diabo, ele precisa, necessita de um corpo humano para ter descanso e prazer. Fora do corpo humano só tem angústias. Mas ele não pode entrar no corpo de um homem, nem do homem natural. Ele tem regras. Ele só pode entrar se aquela pessoa quebrar uma regra celestial. Se não quebrar a lei celestial, ele não pode. Glória a Deus. Então, quando a pessoa vai ao vício, ele quebra a regra. Então, o inimigo tem acesso a ele. Por que uma pessoa drogada é capaz de matar, cometer crimes bárbaros e depois falar, eu me arrependo do que eu fiz, eu estava drogado? Por quê? Porque quando ele se drogou, ele abriu um canal, vieram os espíritos e entraram nele. Se deliciaram com a droga enquanto dura o tempo da droga, e nesse tempo os demônios fazem o que ele quer. Ele vem para matar, roubar e destruir. Eles matam, roubam e destroem. Porque uma pessoa embriagada faz coisas que ela não faria sã. Eu mesmo já vi isso. Pessoas embriagadas tomam atitudes completamente impensadas, loucas, e depois você vai assim, mas meu Deus, o que eu fiz? Os demônios subiram. O canal se abriu. Alguém está fumando maconha, cigarrinho inocente, maconhinha. A sociedade, não, isso aí não tem nada, isso aqui é inocente. Alterou o estado de consciência, não é inocente mais, tem Satanás por perto. Vocês podem ver a teia, ela faz uma teia assim, grande assim, ó. E ela vai lá para cima. Vocês já viram? Não? Então depois um dia vocês procuram ver. Pega lá uma reportagem sobre a aranha sua teia. Vem uma iniciativa voando, bate na teia, balança a teia. Ela fala, tá no papo. Vai lá, desce, dá na ferroada e sai. Porque ela não quer ser machucada. Até que ela envenena aquele inseto, aquele bicho aí. Depois ela come sossegado, matou. Nosso inimigo, ele monta a teia dele na terra. Para ver quem cai nela. A teia está armada. Tem o cigarro, tem a maconha, tem a bebida forte que altera. A pessoa volta, esse irmão está pregando contra vinho. Não, não estou pregando contra vinho. Eu estou pregando contra embriaguez. A pessoa, quando ela se embriaga, bem entendido isso aqui. Se a pessoa embriagar, você pode ter certeza de que você abriu um canal entre o inferno e você. Você vai pagar por isso. Aleluia. Pode falar o que for, vai. Se você viciar num cigarro, toda vez que você fumar, tem um espírito se deliciando em você. O senhor falou, você vai comer do pó da terra. Você acha que o diabo come pó? Já viu? Você vai rastejar sobre o seu próprio ventre. Vai comer o pó da terra. Vocês acham que... Você já viu cobra comer terra? Nem vão ver, porque não comeu. Isso é um espírito caído. Nós somos a terra levantada, o pó que se fez homem. Lembra-te, homem, que tu és pó. Ele entra dentro do ser humano, que é o pó levantado, que é a terra, e vai se alimentar da terra. Levar o homem a cometer atos ilícitos, a ficar viciado. Para quê? No vício, ele
tem acesso pleno àquele homem e sinta prazer. Os prazeres dos espíritos caídos estão todos ligados ao mundo das trevas. Glória a Deus. Nada que é de luz pode satisfazer o espírito caído. Nada. Mas o Espírito Santo, tudo que é de luz, enche de alegria os céus. Glória a Deus. É o contrário. Por isso, essa questão da pergunta do vício da maconha foi muito bom. A questão de estilo de cabelo, isso aqui eu não vejo na palavra nada que fale sobre isso aí. Fala que o vício destrói o templo, e não deixa de ser verdade. Quem destruir o templo, que sois vós, Deus o destruirá. Isso também é verdade. O vício provoca a destruição do templo e também tem consequências. Qual a diferença entre alma e espírito? A Bíblia, 99% das vezes, chama alma e espírito como se fosse uma coisa só. Então, a princípio, são as mesmas coisas. Mas a rigor, não. Se vocês lerem com mais profundidade, vocês vão perceber que existem 3 naturezas: corpo, alma e espírito. O corpo dispensa comentário que vocês conhecem. O espírito já revelou para vocês há muito tempo, né? A alma é o fôlego de vida que mora nesse corpo. E o espírito é a identidade eterna de vocês que mora dentro dessa alma. Nesse contexto, e preste atenção, para vocês não falarem assim, teve um ancião de Minas que falou que boi tem alma. Cuidado, hein? Eu vou explicar com calma. Um animal, nesse contexto de entendimento, tem alma. Mas o que é isso que esse mundo está falando? Vou explicar. Lá em Gênesis fala, não comereis o animal com sua alma, isto é, com sangue. Então, a rigor, nós somos espíritos, nós não somos alma. Mas a Bíblia chama de alma e espírito como se fosse uma coisa só. Então a gente chama, não tem problema, 99% das vezes. Mas a rigor, a nossa natureza é o espírito nosso. E a alma é o fôlego de vida que está no nosso corpo. Essa é a diferença. A alma não tem identidade. Um boi morreu, ele não vai voltar para o céu um boi, acabou. O fôlego de vida volta para Deus, o boi vai para o chão, acabou. Ele não tem identidade. É o fôlego de vida, está com Deus, é só ele que tem fôlego de vida. Agora, o espírito nosso foi feito da mesma essência do Espírito de Deus. É por isso que ele é falado assim, feito à imagem de Deus. Alguém quer saber me explicar por que nós somos feitos à imagem de Deus? Qual que é a compreensão dessa mocidade a respeito dessa palavra? Nós somos feitos à imagem de Deus. Quem sabe responder? Silêncio, doutor. Para que possamos ser santos que nem Ele. Ele quer isso sim, mas eu quero saber a explicação. Por que nós somos feitos à imagem de Deus? O que significa essa imagem? Será que Deus tem 2 olhos e um nariz assim igual a nós? Ele deu o fôlego de vida para nós. Olha bem, é a imagem porque nós somos espíritos, e o espírito nosso é eterno como o Espírito de Deus é eterno. Preste atenção, as estrelas, as galáxias, elas vão morrer. Aliás, tudo já começou a morrer, desde que foi criado. Nasceu para acabar. Tem um provérbio chinês que fala que o homem, quando nasce, ele começa a morrer. Tudo aqui que foi criado para acabar. Menos o seu espírito. O seu espírito é eterno, como o Espírito de Deus é eterno. Ninguém pode fazer seu espírito deixar de existir. Sabe por quê? Deus criou seu espírito eterno. É por isso que o inferno é tão terrível, porque o espírito do homem que não estiver com Deus vai para o inferno e não deixa de existir. Lá fala, o fogo não apaga e o bicho não morre. E Deus chama o espírito de quem se perde de bicho, já não chama mais de espírito. Então nós somos feitos à imagem de Deus, porque o espírito nosso, ele tem a mesma essência do Espírito de Deus. E semelhança, porque nós éramos puros em Deus. Nós nos contaminamos. Mas Deus, como é muito bom, sabe o que Ele faz? Ele criou a pureza na criança, chamada inocência. Sabe por quê? A criança, ela nasce inocente. E a inocência, o Espírito experimenta a inocência. Eu me lembro dos meus filhos correndo na minha casa, já ficaram grandes, já casaram, mas eu me lembro dos meus meninos correndo na minha casa, como eu achava gostoso, como eu achava bonito. Eu pegava meus filhos, deitava na cama, colocava os 3 na cama comigo, contava historinha para eles. Como era bonito aquilo ali. O mundo infantil, a inocência. Papai, como é que é isso aqui? E a gente era um herói, né, irmão? O pai é herói por um certo tempo, depois da facada toda, né?
pai deixa de ser herói, o pai não sabe nada, o pai já está meio ultrapassado. Mas eu, por um tempo, fui herói também dos meus menininhos. Agora eu não sou mais. Agora, naquele tempo, a infância, a inocência da infância é tão bonita. Só que a criança cresce e a inocência ficou perdida outra vez. Então, nós temos que voltar. Como nós não podemos voltar à inocência, nem voltar à infância, Jesus falou para Nicodemos, necessário te é nascer de novo, Nicodemos. Você precisa voltar a ter aquelas características que a criança tem. Jesus falou assim, quem não se fizer como uma criança não vai ver minha face. Eu poderia voltar a nascer outra vez? Jesus falou assim, Nicodemos, o que nasce de carne é carne. Se você nascesse do ventre de sua mãe, você seria o mesmo Nicodemos que está aí. Não é isso que eu estou falando. É voltar, não à inocência, porque nós não podemos voltar mais, mas nós vamos entrar então na santidade. É recuperando a nossa semelhança com Cristo. O Evangelho de Cristo vem nos trazer a santidade para recuperar a nossa semelhança com Ele. Tem corpo celeste e terrestre. O corpo terrestre, esse corpo que nós temos, que não é você. Você não é isso aí. O seu espelho mostra quem você de fato não é. O espelho mostra a roupa que seu espírito veste por enquanto. Daqui a uns dias não. Se nós dermos uma volta no tempo, 29 de janeiro, se nós correr o relógio aqui e dar uma pulada de 100 anos na frente e voltar aqui, todos aqui somos cadáveres. Não tem nenhum ser vivo aqui mais. Tudo acabou. Porque você não é isso aí. Isso é só a aparência que o seu espírito veste. E você é o que o seu espírito é. Você tem o que o seu espírito carrega. E nada mais. Glória a Deus. Você pode ser feia, bonita, rica, pobre, forte, fraco, inteligente, até meio burrinho. Não tem problema. Não tem problema. O que importa é seu espírito estar purificado por Deus. Porque na pé de Deus não vai ter ninguém nem burrinho, nem pobre, nem feio, nem baixo, nem alto. Nós vamos estar todos com corpos celestiais. Sabe o que vai ter que acontecer com a gente? Nós vamos receber corpos igual ao de Cristo. Já pensaram isso aí? Tem anjo, irmão, que desce aqui na terra, que ele cria um abalo aqui na terra, abalo, só a presença dele. Agora, já pensou nós receber um corpo semelhante ao de Cristo? E entrar dentro do palácio real? Coisa gloriosa, né, irmãos? Aqui pergunta se uma pessoa cometeu adultério, ela pode ainda ter esperança de perdão. A resposta é simples. O perdão não está na mão do ministério, está na mão de Cristo. Quem peca, ele tem que procurar com Cristo o seu perdão. Quem pode falar que não? É Ele que decide. Eu aconselho qualquer um que tiver numa situação dessa, corra atrás de Cristo. Ele é o autor da fé e consumador dessa misericórdia. Glória a Deus. Se tiver que mandar alguém para o inferno, não vai ser com a minha ajuda. Qual a maldade do uso do brinco? A vaidade é só uma pequena brecha, né? Então, eu não vou falar de brinco, porque seria uma coisa meio pontual e acho que não foge ao significado de uma doutrina exposta. Vou falar de vaidade. A vaidade, ela tem um problema que ela começa a criar caminhos e isso vai se expandindo. Até o ponto que a pessoa pode ser aprisionada por causa dessa vaidade. Cada irmã deve saber, cada irmão também, onde está seu limite e o que é que Deus não quer ver. Tem pessoas que não podem fazer certas coisas que sentem no coração que não deve. Sente. E tem outras que falam comigo, meu irmão, não sinto acusado, não. É bom. Tem outras que já sentem. Eu penso assim, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais sensível vai ser seu coração. Se nós ficamos longe, nosso coração fica meio embrutecido. Se nós ficamos perto, nós ficamos sensíveis. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu posso dizer com relação ao sexo é muito simples e objetivo. E não preciso de meia palavra. Os verdadeiros valores e alegrias de um servo de Deus não estão presos na esfera pequena de uma relação humana. Quem conheceu a Cristo um pouco mais,
já provou das virtudes celestiais? Glória a Deus. Já provou de algum dom? Já experimentou uma boa palavra? Essa tal pessoa sabe que os verdadeiros prazeres estão escondidos com Deus em Cristo. Eu já tive um momento na minha vida que, sinceramente, se o Senhor me levasse embora, eu ia bater palma. Naquele momento ali, quando a glória de Deus está com você, Paulo falou, eu cheguei a um ponto, irmãos, que para mim viver agora é Cristo. E morrer para mim já é lucro. É isso que nós devemos procurar. Se nós fizermos na nossa vida o que faz as pessoas aí fora, o que as pessoas aí fora buscam? Prazeres. Eles nunca se satisfazem. Esse é como beber água do mar, você bebe, e a sede nasce de beber. Mas se nós procurarmos em Cristo nossos valores, nós vamos ter alicerce para viver bem. Se nós colocarmos o foco da nossa vida em cima das relações carnais, elas existem, elas fazem parte da nossa vida, na vida do casal, mas nós temos que colocar o foco da nossa vida nos prazeres maiores. O que uma pessoa leva depois que a vida dela acaba? Eu já tive pessoas na minha mão morrendo. Como é triste ver uma pessoa terminar a sua vida e não está preparado. Eu já vi uma pessoa no hospital gritar, eu estou caindo, tão triste, né? Nós devemos preparar para esse dia. Vocês podem ver, morre uma pessoa querida. Um senhor amigo meu fez isso aí. Estava lá um funeral, a esposa chorando, aconteceu mesmo. E não queria parar. Não sei o que deu nesse irmão esse dia. Constantino, você quer ir com ele? Pode. Não, irmão, isso é pessoa. Nós temos que preparar para esse dia. Né? A morte é individual. Você não vai acompanhar. Temos que preparar para esse dia. Ó, vou falar uma coisa, sobre isso. Pega mal fazer moicano, espeta e etc. Eu vou contar para vocês uma coisa, então, que eu não ia falar, mas vou falar. Vocês podem receber isso com seriedade, porque é uma revelação, não é um pensamento. Há certas modas, há certos estilos de cabelo que eles retratam como os espíritos se apresentam na Terra. Há certos espíritos que eles se apresentam e a aparência confere exatamente com alguns tipos de corte de cabelo e algum tipo de roupa que estão usando aí. Vocês podem acreditar nisso, porque isso aqui é uma revelação, não é um pensamento humano. Eu morava na cidade de Ouro Preto quando o inimigo pegou uma pessoa e falou: eu vou meter brinco na orelha dos homens. Naquele tempo nenhum homem usava brinco. Se usasse brinco, estava no sal. E falou mais: vou meter brinco até nos músicos da congregação. Vocês ficam atentos, hein? Não é brinco não. É o bicho que está atrás disso aí. E tem certas modas que elas são lançadas lá embaixo. Ó. Sabe por quê? Porque elas criam um caminho paralelo na sociedade para criar revoltas. Vou contar para vocês. Você sabe como é que foi introduzida a droga? Alguns de vocês sabem como que a droga foi introduzida em larga escala no mundo? Está passando, puxa aqui, 4 horas. Alguém de vocês, até que hora que vai aqui? 7? Não, aqui. É que hora que a gente pode aqui, não pode me criar problema aqui, não. 5 horas, né? 5 horas eu... Olha bem, tinha um assunto que você falou, não queria dizer. Hein? Ah, a droga. A droga foi introduzida no mundo. Sabe como? Vou falar para vocês. Começou no meu tempo de rapaz. Não existia droga em larga escala. Agora, essa é a última pergunta que eu vou pegar, porque senão vai passar muita hora. A droga começou com os Beatles. Eu me lembro, eu era moço, e as suas canções, daquele jeito, jovial, e depois outros grupos mais. Eles falavam assim: paz e amor. Paz era droga, amor era sexo.
sem controle e sem respeito. Eles trouxeram para a sociedade moderna o uso da droga e da prostituição social. Outras bandas vieram e o rock ficou associado a esse movimento atrás, os batizadores da droga e a prostituição. E toda a sociedade foi se contaminando e alastrando pelos meios artísticos. Os meios artísticos começaram então a propagar a droga, a prostituição e certas conveniências sociais aí que são contra a palavra de Deus. É isso que exatamente aconteceu. O nosso aniversário precisa de um ponto de contato entre a pessoa e o inferno. Ele criou esses canais de contato aí, introduziu. Esse ano que passou, eu vi declaração de 3 presidentes e um secretário da ONU. E o resultado do relatório é esse. Nós perdemos a guerra contra a droga. Triste ouvir isso, né? Não conseguimos. A questão está perdida. E sabe por que eles perderam? Porque a droga, o comando da droga, não está na mão de uma organização humana. Está na mão do príncipe das trevas. É ele que tem o comando da droga na mão. Ninguém vai conseguir abafar a droga no mundo, porque é ele que está no comando, e esse mundo foi dado para ele. Se alguém recebeu um dom de Deus e tinha pecado, com certeza o Espírito de Deus voltou a essa pessoa. É certo, seguro isso. Contudo, a liberdade da igreja tem que ser tratada no campo ministerial. Tem que conversar com os anciãos. Agora, se o Espírito de Deus voltou, Deus te perdoou. Isso não quer dizer que ele está com liberdade automática, porque tem coisas que Deus está fazendo com você, mas que compete ao ministério analisar se a sua liberdade não pode ocasionar a queda de outros. Isso tem que ser sempre tratado com o ministério. Mas se Deus te deu o dom, certamente ele voltou para você. Glória a Deus. Quando o Senhor disse jugo desigual, alguém sabe o que é jugo desigual aqui? Não. Ninguém? Nenhuma alma viva sequer? Nem um músico para resgatar a honra da igreja? Jugo desigual é isso. Jugo é o seguinte: vocês já viram canga? Aqueles negócios que punham nos bois antigamente? Aqui vocês nunca viram isso, né? Antigamente é o seguinte: punham um pedaço de madeira no pescoço de um boi, um pedaço no outro boi, uma madeira ligando os dois, e eles iam puxando arado, carro de boi, essas coisas aí. É o jugo. Então, um boi era colocado com outro boi do mesmo porte. Por isso que a Bíblia fala: não colocarás para o boi com o jumento, porque o boi é muito mais forte, vai quebrar o jumento. Né? Então, o jugo é isso. Nós não podemos prender a jugo desigual. Que jugo é esse? Aqui tem um jugo que chama doutrina de Cristo. Prendeu você em Cristo. Aqui. Agora, se você se ligar a uma pessoa natural, uma pessoa que não tem uma vida, a nossa vida comum espiritual, você vai colocar essa canga no pescoço do outro. Ele vai tentar ir para lados que você não pode ir. Resulta duas coisas: ou você quebra a canga, ou você quebra o seu pescoço. Glória a Deus. Jugo desigual é qualquer servo e serva de Deus buscar aproximação conjugal de interesses e sentimentos com pessoas que não são domésticas à fé. Ah, mas tem pessoas ali que são de outra igreja e são santas. E tem mesmo, eu não nego não, tem pessoa santa mesmo. Só o seguinte, que lamentavelmente as igrejas começaram a relaxar a doutrina e atualmente meio que de pecado não dá uma grama na balança deles. E nós preservamos os marcos primitivos da doutrina apostólica. Você quer alguém, moço? Quer alguém, moço? Olha aqui dentro, olha quantas moças bonitas aqui, olha. Olha quantas moças bonitas, ó. Glória a É Deus. aqui que está a sua escolha, procura aqui mesmo. Glória a Deus. A palavra para casar, a gente deve buscar assim. Eu penso que a gente deve fazer tudo guiado por Deus. Para namorar não tem que buscar a palavra, porque Deus vai confirmar o namoro, não faz sentido, né? Aqui fala, por que algumas pessoas falam que é bom não ter cachorro? Eu nunca falei isso aí.
Eu não tenho nada contra o cachorro. Agora, na minha casa eu não gosto porque o bicho suja tudo, solta pelo. Eu não gosto por questão de ordem prática. Mas eu nunca combati o cachorro. Eu só, não sei quem anda falando, não, mas eu Você do não tenho nada cachorro, contra o né? cachorro. Na minha casa, Pois. qual a maldade de ter tatuagem? Já desde o Antigo Testamento está escrito lá assim: não imprimirás marcas em teu corpo. Glória a Deus. Porque as tatuagens, lamentavelmente, elas inclusive nos remetem a espíritos imundos. É a prática dos povos pagãos e dos deuses malditos. Aliás, eu quero falar uma coisa para vocês. Tem certos desenhos em algumas camisetas que eu já vi, que são todos eles ocultistas. Se vocês não conhecem o símbolo, não usem. Não usem. Há certos símbolos ocultistas que estão correlacionados com o mundo dos espíritos caídos. E a tatuagem, com certeza, podem saber, é uma dessas aí. Tatuagem, para via de regra, os símbolos que eu vejo da tatuagem, com esmagadora maioria, está toda ligada ao ocultismo. Quem perguntou aqui, ó, esse sonho que você teve é o dom que Deus vai te dar dentro de pouco tempo. Pode guardar isso aqui, hein? Esse que escreveu esse papelzinho, essa pessoa aqui. Esse sonho que você teve é o dom que você vai receber dentro de pouco tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O galardão no céu é igual para todos? Que parece a vocês? Não. Não. E a vocês? Não. Jurupoca é pior, hein? Deu conflito de opiniões. Há galardão ou existem galardões? É um galardão só ou são vários? Um. Tem tamanho diferente do galardão? Não. Olha. Tem não? Por que então o senhor fala, grande será seu galardão? Se não tem, você tem grande, tem que ter pequeno, né? Eu não preciso saber o que é galardão. Boa pergunta. O que é galardão? Recompensa. Certo. Tá afiado, hein, rapaz? Então vamos lá. Olha bem, quando uma pessoa é fiel a Deus, e ela, como diz lá em Minas, ela fecha a casaca, espicha a canela, né? O espírito sai daquela pessoa. Vai para onde? Quem morre vai para onde? Terra. Hein? Toda a terra. Cemitério? Mas vocês, eu não vou não. Espírito, rapaz. Para onde que vai o espírito? Céu. Volta a Deus, filho. Depende, mas se depender, vai para onde? Sala de espera. Gostei dela, rapaz. Você arrumou um negócio novo aí. Seria bom, você vai para o senhor, não vou para o inferno, não põe na sala de espera que eu prefiro. É melhor ter inferno, seria uma boa opção. Mas tá para apertar, senhor, me põe na sala de espera. Não adianta não, rapaz. Então é o seguinte, a pessoa morreu, ou ela sobe, ou ela desce. E não vai para o cemitério, aqui no cemitério só tem lá macumbeira e osso. Ali não tem ninguém. Quando fala que os mortos ressuscitarão, a terra dará conta dos seus mortos, não é esse corpo. Vocês acham que nós vamos ressuscitar com esse corpo aqui? Michuruca desse jeito? Que é isso? Eu estou vendo meus cabelos brancos, cheios de ruga aparecendo, que é isso? Eu não quero esse corpo, não. Eu quero o corpo que o Senhor prometeu, que falou que ia nos dar. Nós vamos para o céu, meus queridos. Aonde estava Moisés quando foi conversar com Cristo e você tinha morrido? Pergunto para vocês. Lá no Monte da Transfiguração, quem desceu lá? Vocês não lêem a Bíblia, não, gente? Quem estava lá no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Mas Moisés não morreu ou não? Não? O corpo morreu, espírito não. Mudou de opinião. Morreu ou não morreu Moisés? Não. Não, hein? Não fala que não, que não.
Moisés morreu, claro que morreu. O Senhor falou com ele, Moisés, vem cá, sobe no monte que eu vou te mostrar a cidade. Você não vai entrar lá não, mas eu vou te mostrar a cidade. E ele se pichou, né? Morreu. Vocês podem ver que na epístola de São Judas, lá está escrito que o diabo queria o corpo dele para quê? Para fazer do corpo dele um grande centro de idolatria. Glória a Jesus. Sabe o que Deus fez? O poder de Deus, né? Aqui na terra, o Senhor falou, escondeu o corpo de Moisés. Até hoje o diabo não sabe onde ele está. Mas ele morreu. Se ele morreu, como é que ele apareceu lá no monte? Hein? É, porque está vivo. Porque ninguém morre. Quem é de Deus não morre. Ele foi para o terceiro céu. Nós vamos para lá, nós vamos encontrar tudo lá. Lá vai ser bom demais. Não vão. Agora, quem não está em Cristo, está em pecado e morre, vai para as profundas. Lá a coisa é feia. Lá a coisa é feia. Então essa questão de morte, a morte não existe mais para nós. Nós vamos sair dessa vida para outra vida. E o galardão? Morrer, entrei no céu, o galardão, vida eterna é igual para todos. Agora, a diferença entre um vaso e outro. Poderia um homem como eu me comparar com Paulo? Eu sei que eu não posso. E se eu fizesse isso, seria um tonto. A envergadura do apóstolo Paulo, eu não chego nem aos pés dele. Mas veja bem, mas ele vai entrar no céu, também vai entrar lá. Não é porque ele foi muito melhor do que eu vou ficar de fora. Lá no céu é assim que funciona, a coisa é bonita. A coisa é bonita. Está vendo essa jarra aqui, ó? Se eu encher até na boca de glória, vamos supor que essa jarra é você. Eu encher até na boca de glória de Deus. E pergunto para a jarra, você quer mais glória aí? Ele fala, eu estou super satisfeito, não cabe mais nada. Toda a glória de Deus já está em mim já. Fiquei no copo. O copo, você quer mais glória? Eu falo, não, a glória plena de Deus já está comigo. Mas quando os dois se encontram, fica a glória do copo com a glória da jarra. Ambos sentem uma glória aumentada. Quando sai, ninguém sabe o que é menor. Tem maior, mas não tem menor. Quando os anjos se encontram, quando o céu se encontra, há regozijo, porque eles se encontram na glória. Soma a glória dos dois. Sai todo mundo regozijando. Lá nunca tem inferior, mas tem superior. Compreenderam isso aí? Glória a Deus. Se vocês compreenderam, vocês vão entender muitos dos segredos para frente depois. Aí. Aleluia. E no céu as diferenças são sempre para cima. Lá não fica ninguém para baixo. Glória a Deus. E eu vou responder. É ruim ter TV em casa? A televisão não faz bem nem mal. É um aparelho eletrônico que não faz bem nem mal. Agora, vocês querem uma opinião honesta, sincera? Existem certos programas que passam na TV que são produzidos dentro da sala do capeta. São. Verdade. Eu não vou fazer meia volta. Existem certos programas... Vocês querem ver um exemplo? Olha essa série de Harry Potter aí. Tem um dos livros de Harry Potter que é a introdução à alta magia. Pegaram lá o braço do rabicho, que é o escravo lá, mais o sangue de Harry Potter, mais os ossos do seu avô, para ressuscitar. Isso é magia. Isso é bruxaria. É a introdução à bruxaria. Esse livro aí, Crepúsculo, é a introdução à bruxaria, licantropia, vampirismo. Glória a Deus. Hoje, a não ser que no Brasil, aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil as novelas são introdução à pornografia. É a depravação total. É sexo, sem uns casamentos sem um mínimo de honra. Homossexualidade. Eu vou falar assim, não tem nada contra o homossexual. Não tem nada contra. A pessoa pode ser livre. A pessoa que quer ser homossexual, pode ser, ele é livre para isso. Todo mundo tem direito de ser o que quiser. Só tem um problema. Se quiser ser homossexual e quiser entrar no céu, vai ter que abdicar de um ou de outro. Ou vai largar a opção de ser homossexual, ou não vai entrar no céu. Porque está escrito, ficarão de fora os efeminados, os sodomitas. Não sou eu que estou proibindo, é Deus. Glória a Deus. Não tem nada contra, agora no céu não entra. Tem que fazer opção. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a questão da TV está aí. Os filmes que passam, grande parte deles estão inspirados por espíritos caídos. E quando você está diante de um filme, você está sendo doutrinada e doutrinado sem perceber. Aquele espírito que inspirou está tentando te doutrinar. Esse é o grande risco. A TV não é boa nem ruim. Os programas, você tem que saber o que é que está diante de você.
A carne e o espírito. A relação da carne e o espírito é simples. A carne, a sua natureza humana, o seu espírito mora dentro. Toda a fraqueza do espírito, ela se revela na carne, a sua natureza humana. Por isso que a carne é perfeita. Porque ela tem todas essas fragilidades que mostram a deficiência do nosso espírito, a formação da nossa espírito. Então, quando nós mostramos a nossa face feia, quando nós mentimos, nós alteramos o nosso comportamento, quando nós, de alguma maneira, fazemos alguma coisa feia, nós estamos revelando dentro do nosso espírito. Então, esse corpo é perfeito para que o espírito manifeste todas as suas deformações. E não somente que manifeste, mas que corrija. Porque na medida que nós vemos onde está o nosso problema, nós temos que trabalhar para corrigir. Sobre o cabelo, eu digo o que está escrito na palavra de Deus. É honroso para a mulher usar cabelos crescidos, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Quando você não está com o véu na cabeça, porque é o seguinte, ó, a questão da hierarquia é essa. Se a mulher fosse seguir a rigor a palavra, a mulher não podia falar com Cristo, falar com Deus, não. Ela tem que pedir para o marido para orar, porque a hierarquia é marido, mulher e Cristo, cabeça, vai ser Cristo, marido e mulher. A mulher não podia orar direto a Deus, tinha que pedir o marido para orar, porque o marido é a cabeça dela. Isso não faz sentido nenhum. Por essa razão, quando a mulher ora, ela põe o véu. Nesse momento ela tem a mesma estatura do varão. Porque o véu é o sinal de obediência. Não é esse pano que te faz diferente. É a compreensão do uso desse véu que te faz diferente. Glória a Deus. O pano não tem virtude nenhuma, a compreensão tem. Então, quando você põe o véu, você tem a mesma estatura de um varão. E você pode orar diretamente a Deus, por intermédio de Jesus. Cabelo. Quando você não está com o véu, o cabelo serve por véu. Quando você está andando, está na rua, está onde você estiver, o seu cabelo, ele serve por véu. Existe vaidade que leva à morte? Existe. Pior é que existe. A vaidade excessiva leva a uma coisa muito feia. Eu vou falar para vocês aqui, já que essa pergunta entrou, eu vou falar. Tem mulheres que gostam de ser admiradas. E tem homens também, hein? Que eu já vi uns moços passar em frente dos pesos. As mulheres gostam de ser admiradas. Tem moça que gosta de ser admirada pelo corpo. Ela expõe o corpo. Sobe o vestido, abaixa o decote. Ela quer ser admirada pelo corpo dela. Esse tipo de sentimento é satânico. Tem homens que fazem a mesma coisa. Nós temos que ser admirados pelo nosso caráter. Glória a Deus. Pela nossa dignidade. Pela nossa honra. Eu falo sempre assim, a moça que conquistou o moço porque mostrou seu corpo, pode ter certeza, daqui a pouco você perde ele, que seu corpo vai ficar feio e vai arrumar outro. É isso que faz o mundo. É exatamente como o mundo vive. O mundo vive isso. Está atrás de quê? De um corpo. Está fazendo comércio de corpos. Então tem sim. Tem vaidade que pode levar à morte. Se dependendo do jeito que você conduz sua vida, você pode cair numa armadilha muito grave. E levar outros a cair também. O aborto terá perdão? Cabe a Deus aí essa resposta. Uma coisa eu sei. Você e eu, todos nós, sabemos muito bem qual o nível de transgressão que nós cometemos. A graça não é para todos, nem todos se adaptam à doutrina, é verdade. É verdade. Cristo, o Senhor Jesus falou assim, virá um tempo em que os homens terão comichão nos ouvidos, acumularão para si doutores e não sofrerão mais a sã doutrina. Sabe o que é acumular para si doutores? É que as pessoas agora colocaram todos os presbíteros para fazer curso de teologia. Eu não tenho nada contra teólogo, agora eu vou falar o que a pergunta veio e eu vou responder. Eu vou na faculdade, faço um curso lá 5 anos, saio de lá com o diploma de teólogo. Chego com meu diploma aqui de baixo. Assim, agora eu sou autoridade divina sobre essa igreja porque eu tenho um curso de teologia. Vocês acham que isso aqui está embasado na palavra de Deus? Não vai, irmãos. Não tá. O fato é, a graça de Cristo, ela é simples.
E a simplicidade de Deus confunde muita gente. Nós não formamos doutores aqui. Nós queremos que Cristo sempre pastoreie em nós, por intermédio do Espírito Santo, a igreja. E nem todos se adaptam a isso mais. Então, eu concordo com o que escreveu isso aqui, que infelizmente não é para todos mesmo. O que eu já falei sobre isso aqui? O hóspede é um mandamento, ensinamento ou um costume? Parece a vocês isso? Sinal de respeito. Sim, mas eu quero saber. É mandamento, ensinamento ou costume? O costume entre os apóstolos, né? Foi praticado por Jesus e os apóstolos. Então nós seguimos, por exemplo, divino. Foi só isso? Vocês concordam com ele? É um costume que nós estamos seguindo? O que é então? Mandamento. Mandamento. Em todas as cartas quase de Paulo está escrito assim, ó. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Romanos 16:16. Roma está na Itália, no coração da Europa. As igrejas de Cristo vos saúdam. Saudai-vos com ósculo santo. Epístola Universal de Apóstolo Pedro. Saudai-vos com ósculo da caridade. Eles falam que ósculo é costume dos orientais, e de fato é. Mas nós não temos ósculo por um costume oriental, por ordenança da palavra divina. E se fosse costume oriental, não poderia ter sido mandado para Roma, nem poderia ser dito pelo apóstolo. Aliás, não tem nenhuma carta aqui que tenha endereçado uma nação só, porque a carta, a palavra de Deus, ela é universal e atemporal. Aleluia. Meus familiares falam que só fazendo os 10 mandamentos é suficiente, não precisa congregar e orar. Mas não é a pessoa que escreveu que falou isso, são os familiares dela. O que vocês acham disso aí? O 10 mandamentos é o espelho, né? Aliás, o que vocês acham dessa história da lei e da graça, hein? Tinha tanta coisa para conversar aqui. Ensina nosso pecado, né? O que vocês acham sobre a lei e sobre a graça? Se eu procurar, vamos assim, preservar os 10 mandamentos, o que acontece comigo? Mais perto? Não. Ao contrário, eu caio da graça. Gálatas está escrito com as palavras claras. Se eu me colocar de novo debaixo do jugo da lei, da graça eu caí. Porque a graça, ela só serviu até a chegada de Cristo. Perdão, a lei. A lei só serviu até a chegada de Cristo. Se eu estiver preso na lei, eu estou caindo da graça. Por isso que nós não guardamos sábado. Já falei, vocês têm que guardar o sábado, porque é um mandamento perpétuo. Perpétuo quer dizer, nunca pode ser quebrado. Eu pergunto a vocês, no Novo Testamento, Cristo não mandou guardar sábado, nenhum apóstolo mandou guardar sábado, o Espírito Santo não mandou guardar sábado, ninguém falou sobre sábado. Será que Deus esqueceu? Os apóstolos esqueceram, o Espírito Santo esqueceu, Jesus Cristo esqueceu, só esse povo que lembrou? Gálatas fala bem claro, se você voltar para a lei da graça, você caiu. Então, irmão, fala para os seus familiares, querido irmão, moço, moça, que voltar ao mandamento da lei é voltar à maldição. Pega o livro de Gálatas, pega a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, lê com calma e dê para o seu familiar ler. Lá tem resposta para você. Depressão é espírito, depressão é doença. Contudo, nas enfermidades nossas, os espíritos agem sobre nós. Então, a depressão é uma doença que é aproveitada pelos espíritos para fazer pessoas se definhar. Mas depressão é doença. Mas, infelizmente, os espíritos se aproveitam dessa enfermidade para fazer a pessoa sofrer mais. Essa sua pergunta aqui abaixo, te respondo o seguinte: se tua consciência te acusa, você está errado diante de Deus. Está escrito: se teu coração não te acusa, nem eu. Palavra para casamento é o seguinte: primeiro, nunca procure na reunião da mocidade. Primeira resposta é essa. É duro falar isso, irmão. Mas é verdade. Acabou com a esperança. Você quer buscar realmente? Não busca na reunião da mocidade, não. Vai com a moça um dia na igreja, fala: Senhor, fala comigo. Não pode fazer igual os irmãos fazer. Tinha um moço lá que fazia: Senhor, eu quero uma serva tua, pode ser qualquer uma, desde que seja a Estelinha.
Você pode fazer, eu gostei dessa moça, senhor. O senhor me aceita, o senhor confirma ela comigo. Não tem nada demais eu gostar. Eu não venho gostar. Olha quantos moços bonitos ainda estão em uma vida boa, santificada. Olha quantas moças aí. Olha, eu gostei da moça ali. Vou conversar com ela. Senhor, o senhor confirma? Vai na igreja, fala, senhor, o senhor confirma? Se eu casar sem confirmação da palavra, eu estou pecando? Pecando você não está. Você está assumindo um risco. Você está assumindo um risco. Se der errado, você é o único responsável. Você não vai poder nunca cobrar o senhor. Senhor, eu busquei tua confirmação. Você vai ter que ficar calado, senhor. Só deu uma mancada mesmo. Chegou, acabou que foi o avião, para depois ele ficar se o paraquedas tá junto. Acaba com tudo. O pecado da lascívia é a intimidade entre o homem e a mulher. Mesmo que não haja consumação do ato, a intimidade entre o casal é pecado. Certas intimidades são pecaminosas. Não pensem vocês que é só a relação que é pecado. Não. Certas intimidades são pecaminosas e trazem os demônios para perto de vocês. Olha, eu posso dizer o seguinte, a maçonaria, me perguntaram aqui, eu não vou me furtar a responder isso não. O que eu digo dos maçons é o seguinte, são homens íntegros, éticos e socialmente respeitáveis. Todos os maçons que eu conheço são maçons, pessoas irrepreensíveis, não tem nada, eu vejo, tenho muitos amigos maçons, absolutamente nada. Então, eu não poderia falar nada contra o maçom, porque eu estaria errando, por causa da conduta ilibada que eles têm. É uma ordem secreta que não dá para explicar você que agora o que é, mas posso falar em breves palavras a ideia. A maçonaria, ela tem alguns rituais iniciais. Por exemplo, a pessoa quando aceita ser maçom, ele só pode ser maçom se ele for convidado. Ao ser convidado, ele vai à loja, e o grão-mestre da loja espera por ele, ele é conduzido por uma corda, seus olhos são vedados, ele se ajoelha diante daquele grão-mestre, ele com a espada no peito nu dele, e pergunta, de onde você vem? E ele tem um juramento. Ele fala assim, eu sou alguém que vem do mundo das trevas. Esse é o batismo maçom. Eu falo, esse não é um caminho que convém ao cristão. A maçonaria é para quem está fora da graça. Deixa os maçons viver soltos, eles têm lá seus valores sociais, profissionais, éticos, mas para nós não convém. Porque nos altos graus da maçonaria entra o ocultismo. Eu não vou falar aqui agora sobre isso, porque é um assunto demorado. Mas se alguém quiser conversar comigo, pode chamar que eu converso. Então, guardem isso. Existe uma simbologia satânica que é introduzida em todos os níveis de ocultismo. É a estrela de 5 pontas. Essa estrela de 5 pontas, ela significa os 4 principados territoriais e o último representa o próprio Lúcifer. É o primeiro principado que é responsável pela América, que é Leviatã. O outro é responsável pela Europa, que é Asmodeu. Responsável pelo Oriente, que é o Beuzebu. E responsável pela África e Oceania, que é Astorate. E o quinto é o próprio Lúcifer. Toda ordem secreta para o servo de Deus não nos convém. E volto a falar, eu não tenho nenhuma palavra a falar contra o maçom. Porque eu conheço, tenho amigos maçons, e são homens que você não pode falar sobre eles. Porque são extremamente respeitados. São pessoas de uma conduta ilibada. Mas para nós, não nos convém. Glória a Deus. Acho que está bem falado. A fornicação é pecado porque você está fazendo aquilo que só o casamento te dá autorização para fazer. Porque o casamento é a união formal de um homem com uma mulher para viver em conjunto debaixo de um ninho a ser construído de paz e de respeito. E a fornicação é o que o mundo faz aí fora. Essa é a forma de se contaminar seu corpo. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo.
Mas a fornicação e adultério é contra o próprio corpo que se comete. Bom, alguma coisa mais, uma hora já passou, são 4h20, não tem mais tempo nenhum. Vem cá. Glória a Deus. Bom, ele levanta uma questão que foi colocada a ele, que as religiões foram criadas pelos homens, para os homens, a fim de fazer com que os homens sejam, de alguma maneira, cerceados para não ficar animalizados demais. Olha bem, Cristo não criou religião nenhuma. Então nós não vamos falar sobre religião. Cristo nos trouxe uma doutrina para vestir o corpo da igreja. A congregação, a rigor, nem é uma religião, porque nós não temos um livro de dogmas. Não temos um grande pastor, não temos formação teológica. Nós somos o quê? Somos um povo que segue a primitiva doutrina deixada pelos apóstolos. Então essa doutrina aqui não foi deixada por nenhum homem para consertar a sociedade só para servir de freio, não. Essa doutrina foi deixada por Cristo para fazer você deixar de ser um animal e virar um homem espiritual. Glória a Deus. Essa é a questão. Nós não estamos vinculados à religiosidade. Nós estamos vinculados à espiritualidade que Cristo nos trouxe. Chamemos outro cântico. 2, 2, 7.